Ela expulsou um homem negro de um iate sem saber que ele era o dono, mas se arrependeu. O sol púnase lentamente sobre a luxuosa marina de Montecristo, projetando destaques dourados e cobre nas aguas calmas, onde as ondas ondulavam suavemente contra os cascos imaculados dos barcos. O ar estava impregnado daquele cheiro específico dos portos de elite, uma mistura sutil de sal marinho, madeira envernizada e champanhe recém-aberto. Os iates atracados eram reais palácios flutuantes, rivalizando em opulência com suas estruturas imponentes e seus acabamentos em mogno polido e cromo brilhante. Alguns tinham helipontos particulares, outros tinham piscinas infinitas nos conveses superiores. Mas entre esta demonstração de riqueza, um navio se destacou em particular: a Aurora. Esse gigantesco iate branco, com elegância futurista, por si só personificava o poder e prestígio. Seus 3 decks empilhados ofereciam vistas deslumbrantes do mar cintilante, enquanto luzes suaves destacavam a pureza de suas linhas limpas. O interior, decorado com mármore italiano e madeiras exóticas, foi obra de um designer renomado, e cada recanto exalava luxo e exclusividade. Naquela noite, uma recepção grandiosa ali foi organizado, reunindo uma elite escolhida a dedo, empresários influentes, celebridades globais e figuras-chave das finanças e da moda. Era o evento da temporada, uma noite em que acordos discretos foram selados e jogos de poder foram disputados por trás de sorrisos abafados e taças de champanhe. Sophia Delcourt, uma empresária de 40 e poucos anos, foi a anfitriã. Herdeira de um império hoteleiro e especialista em relações públicas, ela era conhecida por sua ambição fria e calculista. Habituada ao luxo e aos círculos de influência, tinha uma reputação a manter. A de uma mulher carismática, mas também formidável nos negócios. Naquela noite ela usou um vestido de grife cor esmeralda, cujo corte realçava sua silhueta esbelta. Seu colar cravejado de diamantes e esmeraldas brilhava sob a iluminação suave, e seus sapatos de grife ecoavam delicadamente no precioso convés de madeira do iate. Cada detalhe de sua roupa foi projetado para exalar refinamento e autoridade. Seu objetivo era claro: impressione seus convidados, seduza investidores e fortaleça sua rede de influência. Tudo tinha que ser perfeito, preciso, sob controle. No convés principal a festa estava a todo vapor. Música suave subia dos alto-falantes embutidos, jazz abafado ao fundo, dando lugar a discussões animadas e risadas elegantes dos convidados. Servidores em terno impecável de 3 peças abriram caminho entre os convidados, carregando bandejas decoradas com champanhe vintage e pratos requintados, caviar ocietra, mini tortinhas de foie gras, carpaccio de vieira com infusão de yuzu. Sophia, com uma taça de cristal Roederer na mão, caminhava lentamente pelo convés, trocando palavras comedidas com investidores influentes. Ela pontuou suas frases com um sorriso educado e calculado, enquanto avaliava as reações de seus interlocutores. Seu olhar penetrante percorreu a assembleia, procurando as pessoas-chave, aquelas que poderiam ser úteis para ele em seus negócios. Foi então que ela viu, distante, uma silhueta inesperada. E o homem negro, vestido simplesmente com camisa de linho branco ligeiramente aberto e um calça bege, caminhou calmamente no iate. Ele se mudou com tranquilidade tranquila, contrastando com a emoção da recepção. Imediatamente, a expressão de Sophia endurece. Seu olhar, que até então demonstrava perfeito domínio da situação, assumiu um aspecto de desprezo instintivo. Ela não conhecia esse homem. E em sua mente ele não tinha nada para fazer lá. Ela se virou ligeiramente para sua amiga Vanessa, uma socialite com feições congeladas por procedimentos estéticos, e murmurou em tom ácido: "O que ele está fazendo lá?" Vanessa, tomando seu coquetel, ergueu uma sobrancelha e olhou para o intruso. "Não faço ideia, mas ele claramente não pertence aqui. Talvez um funcionário no lugar errado." Seu tom era leve, quase zombeteiro, como se a simples presença daquele estranho no iate fosse uma questão de mal-entendido absurdo. Sophia, já incomodado por esta intrusão improvisada, sentiu uma onda de irritação subindo dentro dela. Esta noite foi sua obra-prima, um evento orquestrado com precisão milimétrica. Tudo tinha que estar sob seu controle, cada hóspede, cada detalhe, cada interação. E ainda assim, este homem, vestido simplesmente, caminhou em sua ponte como se ele fosse o mestre. Seus saltos clicaram na madeira envernizada quando ela se aproximou dele. Com grandes avanços, seu olhar penetrante fixo no dele. Ela rapidamente detalhou: uma constituição atlética,
uma postura ereta, uma expressão tranquilamente assegurado, sem o menor indício de constrangimento ou submissão. Algo em sua atitude desestabilizado. Mas ela não ficou impressionada. Com licença, quem permitiu que você embarcasse? Ela retrucou, cortando os murmúrios que começavam a se espalhar ao redor deles. O homem olhou para ela, surpreso, mas perfeitamente calmo. Ele pegou um breve segundo antes de responder, como se estivesse analisando a situação com paciência medida. Boa noite. Só vim ver como está a noite. Sua voz era posou, desprovido de agitação, mas Sofia percebeu um toque de diversão, como se ele soubesse algo que ela ainda não sabia. Isso só fez aumentar a irritação. Ela arqueou uma sobrancelha e cruzou os braços, exasperado pelo que ela interpretou como uma desculpa desajeitada. Realmente? Não me lembro de convidar funcionários para passear entre os convidados. Retorne ao seu posto imediatamente ou saia deste barco. Sua voz era afiado, voluntariamente humilhante. O homem não se mexeu. Seu olhar permaneceu ancorado em seu, inabalável, que teve o dom de irritar Sofia ainda mais. E silêncio tenso se estabeleceram em torno deles. As conversas pararam e vários convidados virou a cabeça, intrigado com a troca. Já circulavam murmúrios discretos, alguns sussurrando enquanto lançavam olhares curiosos para o palco. Acho que há um mal-entendido, o homem continuou, ainda em tom comedido. Não estou aqui como membro da equipe. Sofia, cuja paciência estava chegando ao limite, proferiu um suspiro exasperado. Chega de perda de tempo. Ela fez um gesto de mão afiado em direção aos agentes de segurança estacionados nas proximidades. 2 homens imponentes, vestidos com ternos escuros, separou-se da multidão e avançou sem hesitação. Derrube-o imediatamente, ela ordenou sem sequer dar uma última olhada ao estranho. Os policiais imediatamente cercaram o homem, colocando a mão firmemente em seu braço para orientá-lo em direção à saída. Ele não protestou. Mas em vez de mostrar o mínimo raiva ou indignação, ele desenhou um leve sorriso. Um sorriso chance, quase imperceptível, o que fez Sofia estremecer sem ela saber por quê. Ele apenas assentiu, como se esperava essa reação. Algo estava errado. Quando ele estava prestes a ser escoltado para fora do iate, uma silhueta salta de repente da multidão. Um homem de terno leve, olhando visivelmente perturbado, correu em direção a eles a toda velocidade, seus sapatos de grife martelando a ponte. Parecia sem fôlego, como se ele tivesse correndo pela sala. Senhora del Court. Espere. Seu grito ressoou como um trovão em meio ao silêncio tenso. Sofia, incomodado, virou-se lentamente para ele, seu olhar brilhando. O que mais? Ela deixou escapar, impacientemente. O homem jogou um olhar de pânico rumo ao desconhecido sempre emoldurado pela segurança. Parecia hesite, procurando por palavras, antes de se virar rapidamente para Sofia. Senhora, você não pode fazer isso. E por que então? Ela interrompeu bruscamente. O homem engoliu em seco antes de soltar, com a voz trêmula. Este homem. Ele fez uma pausa, como se não ousei dizer o resto. Então, respirando fundo, disse em tom solene. O nome dele é Idris Khani. E emoção elétrica percorreu a assembleia. Murmúrios atordoados surgiram entre os convidados. Vários rostos se viraram abruptamente em direção a Sofia, observando sua reação. O homem inspirou novamente, como se quisesse ter certeza de que estava pronunciando as palavras corretamente. Então ele terminou, em voz mais alta. Ele é o dono deste iate. E liderar silêncio caiu no convés. A informação veio debatendo de frente com Sofia. Ao seu redor, vários convidados tinham a respiração tirada, seus olhares oscilando entre ela e o homem que ela acabará de expulsar. Alguns, cujos rostos estavam marcados pela descrença, trocaram olhares atordoados, enquanto outros já começavam a murmurar entre si, contendo exclamações chocadas. Sofia, ela fica pálido instantaneamente. Seu coração pulou uma batida. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra veio. Seu olhar pousou no homem novamente, esse estranho que ela humilhou, e ela sentiu uma onda gelada percorre sua espinha. Impossível, ela sussurrou, quase inaudível. O homem em questão, Idris Khani, parou e observou a cena com diversão, e sorriso enigmático flutuando em seus lábios.
Ele cruzou os braços e examinou Sofia com uma calma que contrastou violentamente com a agitação que tomava conta dos convidados. Um murmúrio imediatamente percorreu a assembleia, como uma emoção coletiva que eletrificou o ar. Idris Kane? O magnata do luxo e da hotelaria, o dono do maior complexo hoteleiro do sul da França. Ele vale vários bilhões. O choque foi sentido em cada rosto. Os convidados, que alguns momentos antes observavam a cena com indiferença, de repente levantou-se, como se tivessem acabado de perceber que haviam testemunhado um evento histórico. Sofia sentiu o calor sufocante entrar na cara dele. Seu coração estava batendo até o ponto de ruptura, e um leve véu de suor começou a aparecer em sua testa. Como ela pôde ter sido tão estúpida? Ela, que se vangloriava de ser uma empresária experiente, um estrategista social, um excelente organizador. Ela estava vindo humilhar um dos homens mais poderosos da indústria do luxo, e isso, na frente de toda a elite presente. Um silêncio pesado acomodou-se, interrompido apenas pelo bater da água no casco do iate. Idris, tão imperturbável como sempre, inclinou ligeiramente a cabeça e fixou-a com um olhar fixo. Piercing. Você foi muito rápida em julgar, Madame Delcourt. Sua voz, calma e composta, não tinha nada de agressivo. Mas foi pior do que se ele tivesse gritado. Cada sílaba era um golpe de martelo que ressoou na caixa torácica de Sofia. Ela tentou uma risada nervosa, um som frágil que traiu seu pânico. Ela tinha que se atualizar. Rapidamente. Senhor Kane, eu sinto muito. Eu não sabia. Pensei. Ela gaguejou. Ela, Sofia Delcourt, a mulher com controle absoluto, incapaz de terminar uma frase. Idris ergueu ligeiramente uma sobrancelha e seu sorriso se alargou. Tingido de ironia. Que eu não poderia ser dono de um iate como este. Ele a olhou diretamente nos olhos. O que você acha que fez você pensar isso? Um arrepio percorreu Sofia. Ela sabia exatamente o que ele estava insinuando. Mas ela não podia admitir isso em voz alta. Ela abriu a boca para responder, mas Idris já desviou o olhar, como se ela nem merecia mais a atenção dele. Ele então falou com os dois seguranças, que ainda guardavam suas instruções. Na verdade, acho que há uma pessoa aqui que não deveria estar no meu iate. Um silêncio ensurdecedor seguiu suas palavras. Os guardas compreendiam imediatamente a ordem implícita. Seus olhares se voltaram imediatamente em direção a Sofia. Ela sentiu seu estômago deu um nó. Suas pernas pareciam Lourdes, congelado, como se o chão sob seus pés havia se tornado líder. Ela recuou com um passo instintivo, seu olhar em pânico indo da segurança para Idris e depois para a multidão. Não. Espere. Você não pode fazer isso. Ela protestou, em pânico distorcendo sua voz. Idris inclinou a cabeça com calma absoluta. Mas foi exatamente isso que você fez comigo, certo? O golpe final. Alguns convidados virou as costas, incapaz de ver Sofia afundar. Outros, menos caridoso, mal se conteve sorrisos zombeteiros. Vanessa, sua suposta amiga, que tinha gostei da cena vê-la humilhar Idris, foi o primeiro a recuar. Seu rosto se fechou instantaneamente e ela girou nos calcanhares, indo embora. Discretamente. Ela sabia disso. Permanecer associada a Sofia Delcourt naquele exato momento foi arruinar sua própria reputação. Sofia havia se tornado tóxica. Os guardas nem precisaram tocá-la. Ela sabia que a luta era inútil. Com uma dignidade quebrada, ela lentamente se virou e desceu relutantemente a passarela do iate. O clique de seus saltos no metal ecoou como uma marcha fúnebre. Mal ela posou o pé no cais que ela ouviu retomada das conversas, como se ela não existia mais. Apagado. Listrado. Banido. Idris nem se preocupou em vê-la ir. Ele pegou uma taça de champanhe deixada sobre a mesa, levantou-a ligeiramente e dirigiu-se a um sorriso encantador aos convidados restantes. Agora que essa distração acabou, vamos aproveitar a noite. Uma leve risada percorreu a assembleia e, em poucos momentos, a festa recomeçou. Como se nada tivesse acontecido. Mas nas redes sociais, as notícias explodiu na velocidade da luz. Vídeos do incidente, feitos de todos os ângulos possíveis, circulou em algumas horas nas plataformas mais influentes. Sofia Delcourt humilha um bilionário e é expulsa de seu próprio evento. Quando a arrogância custa caro,
Uma lição de Idriss Khani. Sofia Delcourt, a empresária que perdeu toda a credibilidade em 5 minutos. Seu nome, outrora sinônimo de influência e elegância, tornou-se o exemplo perfeito de declínio social vivo. Convites para eventos sociais parou durante a noite. Seus contatos influentes se distanciaram. Seus parceiros de negócios questionaram seus contratos. Em uma única noite, ela havia perdido tudo. Quanto a Idriss, ele continuou a navegar pacificamente no Aurora, seu luxuoso iate, uma taça de champanhe na mão. Enquanto o navio se afastava do porto, com as luzes da cidade brilhando no horizonte, ele relaxou numa cadeira de couro branco, aproveitando a suave brisa do mar. O incidente já pertencia no passado para ele. Mas para Sofia Delcourt foi uma lição gravada para sempre.